Eu já perdi uns 2 ou 3 vídeos nos últimos dias por causa da Cadillac, então eu vou tentar publicar esse vídeo o mais depressa possível. Apesar da minha agenda muito ocupada com a vida offline, eu tenho muitos compromissos, tenho os problemas para resolver, porque agosto definitivamente é o mês do desgosto, mas vamos lá. Eu quero começar esse vídeo dizendo que eu não tenho absolutamente nada contra o senhor Felipe Drogovic. Nada. Para mim ele nem fede nem cheira, porque convenhamos, eu não vi o Drogovic correr na Fórmula 1 direito. Nem eu, nem você, nem ninguém. Ele é campeão da Fórmula 2, com méritos, mas, conforme o tempo passa, na minha modesta opinião, eu vou levantando dúvidas sobre o real potencial do Felipe Drogovic para ser piloto de Fórmula 1. A gente já tem a definição dos pilotos que vão para a Cadillac. Ou pelo menos nós temos os que são aquelas informações mais fortes de que o anúncio será mesmo em torno dos nomes de Valtteri Bottas e Sérgio Pérez. E eu entendo por que que a Cadillac escolheu assim. É uma operação nova, é uma equipe completamente nova. Eles não querem ir para o fundo do pelotão logo de cara, mas vão, porque é muito difícil eles acertarem um carro logo na primeira tentativa, ainda mais levando em consideração que é um regulamento novo, que eles não têm expertise, que eles vão ter que basicamente brincar de Lego, é o chassi deles, com peças de outros fornecedores, que não são eles que estão fabricando, com a unidade de potência da Ferrari. Então é meio que um Frankenstein. A última coisa que a Cadillac precisa é de, por exemplo, um piloto como o Mick Schumacher, que a gente sabe que não é exatamente inspirado pelo pai dele na hora de entregar a performance, bate mais do que qualquer outra coisa. Então, não era uma boa contratar o Mick Schumacher. E eles não confiaram muito no taco do Felipe Drogovic, porque falta rodagem para o piloto brasileiro. Logo, eles foram de Valtteri Bottas e Sérgio Pérez. Eles apostaram na experiência. Eles apostaram em mais de 500 corridas, 16 vitórias. Pilotos que, com coincidência ou não, foram companheiros de equipe dos últimos campeões do mundo, porque o Bottas, companheiro do Hamilton, e o Pérez, companheiro de Max Verstappen. Então, todo esse expertise vai contar na hora de você olhar para a fotografia de cada um desses pilotos, e aí Bottas e Pérez saem em vantagem natural. A Cadillac poderia ter apostado no novo. A Cadillac poderia ter apostado no Felipe Drogovic. Da mesma forma que a McLaren entrou na briga com a Alpine por causa do Oscar Piastri. Da mesma forma que o Toto Wolff quase manifestou que estava com trauma por ter perdido antes o Max Verstappen e agora não queria perder o Andrea Kimi e Antonelli, apesar de que a aposta no Antonelli meio que não está se pagando por enquanto. Eu devo gravar um vídeo sobre isso em algum momento, comentando o desempenho do piloto italiano na primeira metade da temporada, porque muita gente está decepcionado com ele, apesar dele ser aquele entre os novatos que mais pontuou, mas também convenhamos, ele está pilotando a Mercedes, ele não está pilotando uma Racing Bulls. Aliás, talvez o melhor novato da temporada seja mesmo o Isaac Hadjar, de forma até surpreendente, porque eu não colocava as minhas fichas no Hadjar no começo da temporada. E o Bortoleto está mandando muito bem na Sauber, apesar de um começo um tanto quanto complicado. No momento que eu estou gravando esse vídeo, antes da volta das férias, ele está numa posição, não numa posição do campeonato, mas ele está entregando resultados melhores que o Hülkenberg, ele já está adaptado ao carro e já está andando na frente do seu companheiro de equipe, que é veterano. Então, todos esses indícios, todos esses sinais, esses exemplos que eu coloquei, não se aplicam ao Felipe Drogovic, que optou em ser reserva no Aston Martin, numa posição que, para mim, é uma das piores posições, porque durante muito tempo tinha Fernando Alonso e um menino Stroll, Lance Stroll, como pilotos. O Alonso, que só agora dá sinais de cansaço, que ele começou a reclamar mais das costas. Tem isso. Quem sabe o Alonso não dure mais 2 anos na categoria. Mas esperar 2 anos dentro desse contexto é complicado. O Alonso com certeza vai estar no grid em 2026, porque ele quer esperar para ver como que vai ser esta Aston Martin com
Uma Honda impulsionando os carros e com o Adrian Newey desenhando esses carros. Será que essa combinação vai dar certo logo de primeira? E no caso do Lance Stroll, talvez exista a possibilidade dele desistir da Fórmula 1, entender que aquilo não é para ele, agora que o papai Stroll vendeu a sua participação da equipe para o grupo que gerencia a Aston Martin. Até a Aston Martin meio que desistiu da própria Aston Martin e só vai dar o naming rights durante mais alguns anos, e lá no futuro, não no futuro próximo, lá na frente, a equipe com certeza vai mudar de nome, a não ser que renove o contrato para batizar essa estrutura que foi adquirida da equipe, era Racing Point, né? Da equipe Racing Point. Quando o papai Stroll comprou, era Racing Point. Então não é uma posição boa para o Drogovic. Eu disse antes que se ele não conseguisse essa vaga na Cadillac, que era game over para ele. Que ele podia buscar outra freguesia, que ele podia buscar a Fórmula Indy, que ele fosse procurar um carrinho de pipoca para pilotar numa praça de uma cidade qualquer. Mas aí existe uma última chance, porque o jogo de videogame do Drogovic na Fórmula 1 ainda tem continue, por causa da Alpine. O Rodrigo do Splash and Go levantou bem essa possibilidade e a imprensa lá fora também fala sobre esse cenário que se abre. O Colapinto passa bem longe de ser uma unanimidade lá na Alpine. O Flávio Briatore, dizem as más línguas, já está de saco cheio do piloto argentino. Então pode ser que Felipe Drogovic, e aí a gente inverte um pouco os papéis, tem uma das melhores posições entre os pilotos reserva da Fórmula 1, porque já tem alguma quilometragem, ele não é exatamente um veterano, é um piloto novato que pode trazer patrocínio para a Alpine. E a gente sabe muito bem como o Flávio Briatore é louco por dinheiro. O problema é fazer aquele pacto com o diabo, né? Eu não gostaria disso para o Drogovic, não. Eu não queria isso para o Colapinto, que é argentino, que dirá para o Drogovic. Então, existe a porta da Alpine que está semi-aberta. Há quem diga que o Drogovic pode eventualmente substituir o Colapinto no ano que vem, ou até mesmo estrear ainda esse ano, porque Flávio Briatore é desses. Pode simplesmente mandar um piloto embora e contratar outro, tal e como o Helmut Marko fez com o pobre coitado do Liam Lawson, que tinha contrato na equipe principal e foi rebaixado para que o Yuki Tsunoda passasse vergonha com aquele carro porcaria da Red Bull que foi feito sob medida para Max Verstappen. Nem sei porque eu estou falando sobre isso, mas enfim, é sempre bom lembrar. Dito tudo isso, a gente tem que atualizar o status do Drogovic. A melhor alternativa para ele nesse momento é a Alpine. É talvez a única vaga que tem na Fórmula 1 que está mais ou menos balançando. As demais, elas estão mais ou menos todas um tanto quanto encaixadas. Eu não vou aqui ficar recapitulando equipe por equipe, mas pensa na Racing Bulls, que tem as 2 vagas consolidadas. Quer dizer, uma menos, né? Porque o Tsunoda vai sair de lá porque a Honda está saindo de lá. De repente pode pintar uma Racing Bulls para o Drogovic? Não sei. Quem sabe o tempo vai dizer. Na Alpine a gente tem o Gasly consolidado e o Colapinto que deve ser espirrado. Na Kick-Sauber eu nem preciso falar, né? Hülkenberg e Bortoleto estão consolidados na equipe, estão firmes ali numa rocha. Na Haas, quem sabe na Haas a gente tenha alguma possibilidade, mas eu acho difícil a dupla não ser o Ocon e o Oliver Bearman para 2026. Isso porque eu estou falando das equipes de meio de pelotão para trás. De meio de pelotão para frente, acho que todas as situações estão devidamente consolidadas. Então, talvez a melhor opção mesmo para o Drogovic seja a Alpine. E, atualizando a frase, ou o Drogovic consegue essa vaga, ou na Alpine ou na Racing Bulls, ou acabou para ele. É bom ele buscar outra freguesia, é bom ele buscar outra categoria. Porque já passou muito tempo da gente ver esse cara cercando a Fórmula 1, olhando para as vagas, e as vagas às vezes aparecendo e desaparecendo, e ele, como campeão da Fórmula 2, não conseguir se estabelecer na categoria. A gente olha para outros exemplos de pilotos, como o próprio Bortoleto, o Piastri, mesmo um vice-campeão como Isaac Hadjar,
O próprio Antonelli, que nem campeão da Fórmula 2, ele nem passou pela Fórmula 2 e está na Fórmula 1. Óbvio que a gente tem que mensurar dos talentos que nós estamos falando. E fica difícil mensurar qual é o talento do Drogovic se ele não tem uma constância dentro da Fórmula 1. Mas, repito, se ele realmente fosse tão bom assim, tão acima da média ou dentro da média da categoria, ele já teria conseguido uma vaga. Não acho que foi só falta de time, não acho que foi uma hipotética escolha errada do empresário dele, não acho que foi apenas uma falta de percepção do piloto brasileiro. Até porque, na época, a Aston Martin, ou ser reserva da Aston Martin, era a melhor opção. Acho também que é um pouco de dúvida sobre o que o Drogovic realmente pode entregar na principal categoria do automobilismo. O tempo vai dizer se eu tenho razão ou não, o tempo vai dizer se Felipe Drogovic era ou não para ser um dos 20 ou 22 melhores pilotos do mundo, ou dos 22 talentos que estão na categoria que é aquela que mais dá visibilidade e prestígio para qualquer piloto de monopostos. Tanto que o Colton Herta está tentando entrar e não consegue. Minha pergunta, antes de terminar o vídeo, será que o Alex Palou gostaria de dar uma volta aqui sei lá, em Interlagos, fazer uma corrida sprint? O que o Alex Palou poderia fazer na Fórmula 1 de hoje, hein? Fica essa pensada.